Olá, meus irmãos, meus amigos. Quero falar com vocês hoje sobre um assunto de suma importância. Estamos na Semana Santa, chamada Semana Santa. Nós queremos então meditar, quero falar com vocês sobre a morte do Senhor Jesus. Por que o Senhor Jesus morreu? O que o levou à cruz? Nós estamos vendo os acontecimentos deste mundo. Nós vemos que as pessoas nunca entenderam de fato qual a razão da morte do Senhor Jesus. Muitos pensam que o Senhor Jesus morreu simplesmente para dar um exemplo de humildade. Muitos pensam que o Senhor Jesus morreu porque ele foi vítima de um drama ali dos judeus. Muitos pensam que o Senhor Jesus morreu como vítima de um sistema, de uma perseguição religiosa contra ele. Nós queremos então mostrar para vocês qual foi a verdadeira causa que levou o Senhor Jesus à morte. Por que o Senhor Jesus morreu? Você já meditou? Você já pensou? Você entende o significado dessa semana? Você entende o significado da Sexta-feira da Paixão? Você entende por que realmente o Senhor Jesus morreu? Eu quero mostrar para vocês hoje, na Palavra de Deus, qual foi a razão da morte do Senhor Jesus. Eu quero ler 2 versículos da Palavra de Deus, que está em João 10, versículo 17 e 18. O Senhor Jesus disse assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então veja bem, o Senhor Jesus mostrando aqui que quem tem autoridade sobre a vida dele é Ele, porque Ele é Deus. Ele é Deus que se fez carne. Ele é Deus que se fez homem. Qual a razão de Deus se fazer homem? A Bíblia diz que todos os homens pecaram e todos os homens estavam condenados diante de Deus. O pecado gera a morte. E o homem condenado à morte, sentenciado por culpa do pecado, o homem não tinha como se livrar do seu pecado. O homem não tinha como pagar para Deus essa dívida. E o próprio Deus, vindo a este mundo, se fez carne, se fez homem para pagar o pecado dos homens. Porque os homens pecaram. E todos os homens são pecadores. Todos pecaram. E todos estavam sentenciados à morte. Então não tem como nesse mundo ter um homem justo diante de Deus. E para ser o justificador dos homens, então precisava ser um homem justo. Então Deus se fez carne. Deus veio em forma de homem para que este homem justo, este homem santo, este homem puro, este homem sem pecado, sem defeito, não achou nele dolo nenhum, não achou nele culpa nenhuma. Este homem santo tinha condições então de pagar a culpa dos homens pecadores. Talvez você pense que Jesus foi vítima da traição de Judas. Não. Tudo aquilo que aconteceu foi cumprindo um propósito de Deus. Todas as pessoas que se envolveram na morte de Jesus tinham um propósito diante de Deus. Judas traiu Jesus, mas Judas estava então cumprindo um propósito de Deus, uns mistérios que nós não podemos entender, nós só temos que crer e ver que as coisas aconteceram dentro do propósito de Deus. Então Jesus morreu não foi porque Judas o traiu. O texto aqui ele diz que ninguém tira a vida dele.
ele espontaneamente deu a si a sua própria vida para morrer por nós. Talvez você pense, Pilatos acovardou, Pilatos podia ter soltado, Pilatos deu para o povo escolher entre Jesus e um malfeitor, e o povo escolheu soltar a Barrabás. Tudo isso, amados, estava determinado. Jesus veio com esse propósito. Ninguém tira a vida dele, ele está dizendo aqui no versículo 18, ele espontaneamente deu a sua vida. Ele se entregou para morrer, para pagar os nossos pecados, para cumprir um propósito de Deus, pagar uma dívida que o homem não pode pagar, pagar uma dívida que ao homem é impossível fazer. Não tem nada que você faça que você possa resgatar a sua alma diante de Deus. Somente a morte do Senhor Jesus. Para isso é que ele veio. Para isso é que ele foi pregado em uma cruz, para comprar você para Deus, para pagar o seu pecado para o próprio Deus, para tirar você das trevas e conduzir você para a luz. Paulo diz aos Colossenses que Jesus nos arrancou do império das trevas e nos colocou no reino celestial. Ele nos arrancou, ele pagou por nós um alto preço. Isso ele fez espontaneamente. Jesus não morreu pela traição de Judas. Jesus não morreu pela covardia de Pilatos, que ao invés de soltá-lo, preferiu soltar o que o povo pedia, Barrabás. Não, Jesus morreu pelo seu pecado. Quem levou Jesus na cruz foi o seu pecado, foi a sua culpa. Quem levou Jesus na cruz foi a sua imundícia da sua vida, o seu pecado que você não pode pagar. Você não tem nada que você faça religiosamente, não tem nada que você faça humanamente que você pode livrar-se do seu pecado. Você tem que reconhecer o que Jesus fez na cruz por você. Você tem que confessar os seus pecados diante de Deus e deixá-los para que você alcance a misericórdia e o perdão que Jesus te dá de graça. Ele deu a sua vida, ele morreu espontaneamente, ele veio como um cordeiro mudo que não abriu a sua boca, como uma ovelha muda, uma ovelha sem pecado, ele foi imolado por você. A morte do Senhor Jesus não é para ser um roteiro de filme. A morte do Senhor Jesus não é para ser uma peça de teatro. A morte do Senhor Jesus não é para ser repetida. É um sacrifício único e perfeito. Ao invés de você repetir, ao invés de você pensar em teatro, em filme da morte do Senhor Jesus, você tem que reconhecer que aquele sacrifício foi único, perfeito e eterno. Era o Deus Filho morrendo por você, pagando um alto preço pelo pecado que você não podia pagar, pagando um alto preço por um pecado que leva você ao inferno, que leva você à condenação eterna, se você não reconhecer o sacrifício de Jesus, se você não reconhecer o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, que Jesus veio para pagar o seu pecado. Em Lucas 23, quando Jesus estava subindo rumo ao Calvário, diz o texto que uma multidão o seguia, muitas mulheres batiam no peito, lamentavam e choravam, e Jesus disse: mulheres, não chore por mim, chore por vocês e pelos vossos filhos, porque dias virão em que vocês vão lamentar profundamente ter nascido, se vocês não se arrependerem e não reconhecer o poder de Deus que está em Cristo Jesus para salvar. Se em pleno lenho verde, disse o Senhor Jesus, vocês estão chorando, imaginem lenho seco. Jesus estava se referindo ao dia do juízo. Jesus estava referindo o dia em que as pessoas desejarão a morte e não vão encontrar. O dia que as pessoas reconhecerão diante do trono de Deus que não tem mais remédio para o seu pecado, porque eles deixaram de reconhecer o sacrifício de Jesus.
Eles deixaram de amar a Deus sobre todas as coisas. Eles ignoraram o sacrifício de Jesus e um dia vão chegar diante de Jesus como juízo. E aí eles vão desejar a morte e não vai morrer. Eles vão dizer aos montes e aos penhascos: cai sobre nós e escondei-nos da ira do Cordeiro. Porque se você não reconhece o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, um dia você vai receber a ira de Deus sobre aqueles que crucificaram o seu filho, sobre aqueles que não aceitaram o sacrifício do seu filho. Porque o amor de Deus é revelado em Cristo, mas a ira e o juízo de Deus também vai ser revelado também no dia do juízo, na vinda gloriosa do Senhor Jesus. Ele veio uma vez como servo humilde, ele veio uma vez como aquele servo sofredor, que não abriu a sua boca, que morreu, mas ele virá a segunda vez como juízo, para receber para si aqueles que renderam-se a ele e aceitaram o seu sacrifício, reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador de suas almas, confessar o Senhor, esses serão bem-aventurados. Mas aqueles que não reconhecem o Senhor Jesus, aqueles que negam o Senhor Jesus, aqueles que ignoram o sacrifício do Senhor Jesus, sobre estes ele virá como juízo. E a Bíblia diz que de nenhum modo escaparão, de maneira nenhuma escapará. Você vai desejar um dia a morte, se você não reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, se você não reconhecer o Senhor Jesus como aquele que deu a sua vida para salvar a sua vida, você um dia vai recebê-lo como juízo, e ele vai condenar você, porque você não o aceitou, não reconheceu o seu sacrifício. A Bíblia diz que quem não reconhece o sacrifício de Jesus estão calcando os pés no sacrifício de Jesus. Estão ignorando a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. E isso vai custar muito caro para a pessoa que fizer isso. Jesus não veio à toa. Jesus não veio servir de teatro. Jesus não veio dar só exemplo de humildade. Não, Jesus veio salvar o homem. Jesus veio morrer para salvar o homem, para tirar o homem do pecado, para tirar o homem do inferno, que o homem está caminhando a passos largos para o inferno. E Jesus veio para resgatar essa alma, para salvar essa alma, para pagar um alto preço, um preço de sangue derramado na cruz do Calvário. Foi para isso que Jesus morreu, foi para te salvar você, foi para resgatar você do pecado. O profeta Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz as pazes estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então veja, amados, pelas pisaduras de Cristo você foi sarado. A morte de Jesus não foi simplesmente um espetáculo horrendo, cruel. A morte de Jesus não foi simplesmente uma maldade cometida pelos judeus, pelos soldados romanos, pela traição de Judas, pela covardia de Pilatos e Herodes. Não. A morte de Jesus foi cumprindo um propósito de Deus. Foi cumprindo uma determinação de Deus. Paulo fala aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele diz que sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificado por mãos de iníquo. Então Jesus veio cumprindo um propósito da presciência de Deus, uma determinação de Deus. Foi morto por mão de ímpios, de iníquo, mas isso cumprindo um propósito, uma determinação de Deus. Isso é a vitória da vida, é a vitória da cruz de Cristo, é dar vida a você e a mim, é salvar o homem que estava perdido e desgarrado como ovelha, que estava sem rumo na vida, estava determinado à condenação eterna, mas Jesus veio e cumpriu todo o propósito e todo o desígnio de Deus para salvar você, para resgatar você. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, quando a igreja estava orando, os discípulos estavam orando, eles disseram: verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus,
o qual ungiste, né, a juntar em Jerusalém as autoridades, os povos, os gentios, os judeus, tudo movido por uma força diabólica que entrou em Judas para traí-lo, para levá-lo à morte, mas eles não tinham consciência de que eles estavam matando o autor da vida, que ao matar Jesus na cruz, eles estavam matando aquele que tem o poder sobre a morte, e que aquela morte de Jesus na cruz era o esmagamento da cabeça da serpente, era a vitória do povo de Deus, era a derrota do inimigo, era a derrota de todos aqueles que se levantam contra Deus, de todos aqueles que se opõem a Deus. A morte de Jesus era a vitória da vida. E ele disse que todas as pessoas se reuniram em Jerusalém, mas elas estavam cumprindo um propósito de Deus, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então a mão de Deus determinou que fosse assim, que acontecesse assim, que Jesus viesse, que Jesus sofresse, que Jesus padecesse, mas era a nossa vitória que estava ali na cruz, eram os nossos pecados que levou Jesus à cruz. Portanto, quem levou Jesus na cruz com todo aquele cenário, Judas traindo, Pilatos acovardando, o povo judeu gritando, crucifica-o, queremos que solta Barrabás, todo aquele drama que aconteceu ali, amados, era o seu pecado que estava levando Jesus na cruz, era a sua culpa, era a sua imoralidade que estava levando Jesus na cruz. E quando ele foi pregado naquela cruz, os seus pecados foram pregados ali, a sua condenação que pesava sobre você foi pregada ali na cruz, o pecado de nós todos foi pregado na cruz com Jesus. E quando ele verteu aquele sangue, que ele disse, Pai, está consumado, ele estava pagando uma dívida que você não pode pagar, uma dívida que você não tem como pagar de você mesmo. Ele estava cumprindo o propósito de Deus, resgatando para Deus um homem perdido, uma pessoa sem esperança, que não tinha como se chegar a Deus, agora tem um caminho aberto para se chegar a Deus. A morte de Jesus não é motivo para você chorar, a morte de Jesus não é motivo para você lamentar, motivo para você lamentar é os seus pecados, é a sua imoralidade, é o pecado do mundo, é a incredulidade do mundo que é motivo para nós chorarmos. Mas a morte de Jesus é a nossa vitória, é motivo de alegria, é motivo de grande alegria para nós, saber que o amor de Deus foi tão grande que levou seu Filho na cruz do Calvário para pagar por nós, nós que não tínhamos nada que pudéssemos fazer para agradar a Deus, nós que não temos nada que podemos fazer por nós mesmos para sermos salvos. As pessoas às vezes tentam ser salvos pelas boas obras, tentam ser salvos pela caridade, pensando que ser bom, ser bonzinho, fazer sacrifício às vezes, pagar promessas às vezes. Amados, isso não vale nada diante de Deus. Deus não tem nada que você faça que o agrada, não tem nada que você faça que pague alguma culpa sua diante de Deus. Isso é um erro que o homem comete. Você tem que dobrar-se diante de Deus e reconhecer o sacrifício de Jesus. Não chore a morte de Jesus, alegre-se com a morte de Jesus, porque a morte de Jesus não foi o fim. Jesus não ficou na cruz, Jesus foi tirado de lá. A Bíblia diz que quão rico ele esteve na sepultura. Um homem rico de posição pediu o corpo de Jesus e colocou numa sepultura que ninguém tinha sido sepultado. Mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. As mulheres foram no túmulo ver Jesus, tentaram ungir o corpo de Jesus. O anjo disse para elas, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, como disse a vocês. Ele não está mais na sepultura, ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa vitória. Com a sua morte ele nos comprou, com o seu sangue ele pagou nossos pecados, ele limpou a nossa dívida diante de Deus, ele nos faz justo diante de Deus. Quando Deus olha para nós, ele vê a justiça de Cristo imputada em nós.
e com a sua ressurreição Ele selou a nossa vitória. Não tem ninguém que possa prestar acusação contra aqueles a quem Jesus justifica. Não tem ninguém que possa tirar de nós aquilo que Jesus deu com o seu sangue. Com o seu Espírito Ele nos sela para o dia da salvação. Porque a sua ressurreição foi a nossa vitória. Ele está vivo. Você não precisa chorar. Você não precisa lamentar. Você tem que se alegrar. Porque Ele está vivo e reina para sempre, e Ele virá para nos buscar. A primeira vez Ele veio como um servo sofredor, mas a segunda Ele virá como um juízo, para levar para o céu, levar para a glória, aqueles que perseverando em fazer o bem, honram o nome dEle, testemunham o nome dEle, é fiel a Ele, amando a Ele, proclamando a sua morte, proclamando a sua volta, proclamando a sua ressurreição. Esses receberão a recompensa. Mas se você negar, se você não reconhecer o sacrifício de Jesus, se você ter a morte de Jesus simplesmente como um cenário de teatro, se você continuar na sua ignorância, no seu pecado, vai chegar um dia que você vai vê-lo face a face, e você vai desejar a morte, e você não vai mais morrer. E você vai ouvir uma palavra dura: afasta de mim, maldito, para o fogo eterno. Essa sentença, amado, ela é dura, mas você não precisa esperar ouvir essa sentença. Você pode reconhecer hoje o sacrifício de Jesus e render-se a Ele, aceitando como Senhor e Salvador de sua alma, recebendo de graça aquilo que para Ele custou caro demais, aquilo que para Ele custou o derramar de sangue. Leia a Bíblia, os final dos evangelhos, onde fala da morte de Jesus. Veja o que Jesus passou para livrar você do inferno, para livrar você da morte, para dar a você vida, e a Bíblia diz que vida em abundância. Que Deus possa nos abençoar, que você possa entender essa palavra. Entre lá no canal do YouTube, assista os outros vídeos que estão lá, clique na mãozinha lá dizendo que gostou, assine no meu canal. Que Deus te abençoe e que você possa assistir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, para que mais pessoas também possam ver.